acordos. Incrível, né? Mas vi vários processos com acidentes assim mais banais. Eu vi um lá de um pastor de uma igreja, tinha fotos dele quando vivo, que ele faleceu e os familiares ganharam, num acordo, 10 milhões de dólares da seguradora. E também nos Estados Unidos é a cultura do acordo, né? 99% dos processos acabam em acordo, não existe essa litigância que existe aqui no Brasil. Aliás, os advogados americanos aqui conversando, eles ficam impressionados como pode um processo durar 5, 6, 7, 8 anos ou até mais. Lá, a média, 2 anos, 3 anos se considera um absurdo. Sempre há a cultura do acordo. Então, para diferenciar, assim, de uma maneira bem clara, as diferenças entre a justiça americana e no Brasil, eu elenquei essas 6 questões. Primeiro, nos Estados Unidos tem a responsabilidade subjetiva, tem que provar a culpa. No Brasil, a responsabilidade é objetiva. Não requer provar a culpa. Nos Estados Unidos, para um cálculo indenizatório, a expectativa de vida é de 75 anos. Isso dado, 75 ainda é em 2005, parece, até uma colega de lá mandou dizendo que teria aumentado mais 3 anos. E o cálculo é aritmético, considerando promoções e aumento. Ou seja, nos Estados Unidos, se eu ganho 10 mil dólares por mês, eu tenho, sei lá, 30 anos, então eu teria mais 45 anos aí para ser calculado, e não vai ser 10 mil multiplicado pela essa diferença de anos, aí até no cálculo que o doutor Cristiano fez ali de acidente de trânsito, que no Brasil até é 2/3, né? Nem é o 100%, é 2/3. Lá não, lá o advogado vai, claro, elaborar um cálculo considerando o trabalho que ele tinha e as possibilidades de aumento e promoções que ele, muito por certo, teria ao longo da sua vida. Parece uma coisa um pouco fictícia, mas eu mesmo vi vários cálculos feitos, baseados, claro, no que ele tinha, no que ele poderia ter. E, via de regra, os juízes lá acatam esse cálculo, imaginam que a pessoa vai ser bem sucedida, imaginam que a pessoa vai ter algum sucesso. Diferente até do Brasil, porque eu não vejo por que a pessoa não fica restrita sempre. Aqui a expectativa de vida é 66 anos. Teria subido aí pelo PGE, acho que talvez para 68 no máximo. E a projeção linear, sem considerar aumento nenhum de salário, ou seja, e não é 100% de salário, é 2/3. A jurisprudência entende que 1/3, né, ele gastaria consigo mesmo, 2/3 seria o que se projetaria sem nenhum tipo de aumento. Isso eu acho incrível até não se vislumbrar para o julgador nenhum tipo de aumento que a pessoa pudesse vir a ter, se considera uma linha reta, e assim se calcula, salvo algumas exceções, né? É o que eu falo aqui, indenização calculada de 100%, e no Brasil em 2/3. Nos Estados Unidos, que é o grande temor de quem é réu lá, nessas questões de acidente aéreo, o processo vai para a júri, né? E se você fizer, como eu vejo lá, os julgamentos que levam a DVD, dos familiares, eles trazem pessoas aí com as suas sequelas emocionais ali destruídas ao longo do processo, na formação, na instrução, pode estar certo que o júri vai ser bem ríspido contra eles. E, aliás, é por isso que sempre existem os acordos, né? Porque nunca, as seguradoras, tem nunca companhia aérea, tudo são seguradoras, né? Trabalham para não evitar qualquer tipo de júri, qualquer tipo de julgamento. Aqui a gente sabe que não existe essa possibilidade do júri. O tempo de duração do processo, eu coloquei 3 anos, olha, 3 anos lá é considerado um tempo assim um pouco exagerado. Se o processo superar 2 anos, o juiz recebe uma correspondência de uma corregedoria, uma espécie de corregedoria que eles têm lá, para dar explicações, porque o processo ainda não foi julgado. Parece uma ficção científica, mas falando para vocês, efetivamente ocorre isso. Depois de 2 anos, a gente tem que se explicar por que não foi julgado esse processo.
E aqui até eu fui, eu acho que bem moderado, dizendo que tem 6 anos aqui, né? Acho que fui até bem modesto, aí bem, aliás, otimista, em colocar 6 anos a média do processo aqui. A gente sabe que é mais, né? Por último, o valor da indenização lá é 3 vezes mais alto. Assim também, bem modesto, em relação ao Brasil. Então, senhores, esses 6 fatores ensejaram as pessoas, os familiares vítimas de acidente aéreo ingressarem nos Estados Unidos, postularem nos Estados Unidos a sua indenização. E é por isso que no caso da TAM, de 199 vítimas, 77 familiares, 77 casos foram para os Estados Unidos. E só não foram mais ainda, porque lá, muitas pessoas até fizeram acordo direto, não tinham informação. Tenho certeza que se tivessem mais informação, muito possivelmente teriam ingressado nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, eu estou me encaminhando aqui para o final, por que nos Estados Unidos existe essa cultura dessa... Porque eu vou dizer para os senhores, não... Em outros países da Europa não existe isso. Por exemplo, na França, onde talvez esse caso da Air France vá parar lá, eu acho que é o fórum competente, inclusive, é lá, na sede, afinal, o fabricante é Airbus. Até tem que cuidar, Airbus cai bastante. E o fabricante do Airbus é lá em Paris, é uma cidade próxima a Paris. A Air France é francesa, então, a meu ver, por exemplo, esse caso vai ser demandado lá, para quem se interessar. Mas na França, as indenizações também são baixas. Na França, a indenização é um pouco mais que o Brasil, mas não é lá muito interessante. E os custos processuais são muito altos. O que, aliás, eu não falei, mas nos Estados Unidos, os custos são baixos. E, geralmente, os escritórios de advocacia americanos acabam bancando assim, os custos, enfim. Mas por que essa cultura dos Estados Unidos, assim... As pessoas postulam, não é? De agora, até no caso da TAM de 96, também se ingressou lá. O Concorde, que caiu na França em 2000, os familiares foram para os Estados Unidos. O último voo do Concorde, que depois até se encerrou, naquele voo que caiu lá no aeroporto de Paris, não Charles de Gaulle, um outro aeroporto de Orly, me parece. Muitos familiares ingressaram nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos tem uma teoria chamada punitive damage, que é uma imposição de valores de reparação altíssimo, sem levar em conta alguns critérios básicos, norteadores e fundamentais que existem em outros países. É o que chamam lá common law. Lá é o seguinte, lá a punição é alta, não interessa não tem essa preocupação, hoje até eu vi aqui dito, mas se condenar ele a milhões, não vai ter condições de pagar, ou seja, não interessa para eles. Pode levar até a ruína os réus, mas eles vão condenar em valores altos, aí vão ter que se virar para pagar. E por que isso? Porque atrás dessa teoria da punitive damage, e para que eles têm eles acham que esse valor alto vai evitar que ocorram novos acidentes. É um caráter muito punitivo que eles adotaram no ordenamento deles. Eles acham que assim, condenando a pagar valores altos, vão evitar novos acidentes, as empresas vão procurar, quem sabe, fabricar melhor seus aviões. Já nós não, a gente sabe que o nosso ordenamento é derivado da doutrina romano-germânica, que está fora desse sistema common law. E essa nossa doutrina romano-germânica contraria totalmente a common law, né? Onde se leva em consideração aqui também a questão da possibilidade até do réu vir a pagar as condições financeiras do réu, suas possibilidades econômicas. Aqui se evita dar uma condenação muito alta que o réu não possa pagar, ou se preocupa com a situação, digamos assim, do réu, o que lá não é levado em consideração. O que eu, finalizando aqui, falando assim rapidamente de alguns casos concretos, eu falei até um pouco aqui, esse caso da TAM, uma situação interessante que nesse acidente, que foi o maior, né, da aviação brasileira,
Foi criado pelo Ministério Público câmaras de indenização. Eu diria que é como um juizado especial, onde tinha um advogado, nem era advogado, um representante ali da TAM, uma pessoa do Ministério Público, e um familiar da vítima, e ali eles negociavam, enfim, tentavam acertar diante de alguns parâmetros. Foi uma experiência criada nesse caso do TAM, hein, que até já ouvi comentários que vão implantar nesse caso da Air France, tal de câmaras de indenização. Eu, particularmente, acho meio perigoso essas câmaras de indenização. Porque elas são de um caráter assim, não só pela sua informalidade, mas acho que os valores são meio aquém. Deixo a desejar em relação às condenações que essas pessoas, que essas empresas teriam, mesmo a nível de Brasil, né? Mas muitos familiares adotaram isso e, enfim, foi uma experiência nova que parece que estão querendo adotar nesse caso da Air France. No caso da Gol, como os senhores sabem, também essa aí também teve um ingressaram em Nova York, com alguns casos familiares, mas nesse caso da Gol, ele, digamos assim, ele foi mandado também para o Brasil. Mas todos os casos vão para lá, acabam indo para o Brasil. Mas vejam bem, ele foi mandado para o Brasil, mas também fizeram acordo aqui, acabaram fazendo acordo também em situações um pouquinho mais acima do que se conseguiria. Então acaba sendo interessante, de uma forma ou de outra, acabar entrando fora do país. Embora também que os Estados Unidos, as pessoas também vão lembrar os Estados Unidos naquela época da cortina de ferro, da Guerra Fria, que os Estados Unidos queriam abrigar o mundo todo, que os Estados Unidos era o maior país do mundo, então as condenações lá repercutiam no judiciário para dar indenizações altas para as pessoas verem que os Estados Unidos é a maior nação do mundo e essa cultura valoriza o ser humano, enfim, isso eu constatei lá também que existia isso, hoje também está mudando. Até por isso eu acho que estão se mandando os casos para cá. E por último, esse caso, o último incidente, esse caso da Air France, onde é uma grande polêmica, qual seria o fórum competente. E eu, a meu ver, seria o caso de Paris, da França, né, em razão dos réus serem de lá. No Brasil, pode se postular sim, atrás no Brasil, vai ter o ônus da demora, o ônus da lentidão. E bem, acho que chego ao final. Agradeço a atenção de todos. E também na condição agora de coordenador, queria agradecer aqui aos presentes que ficaram aí ao longo do dia acompanhando esse ciclo de 5 palestras, onde eu quero agradecer aí aos nossos palestrantes, Dr. Sérgio Cavalieri, doutora Mirna Cianci, Dr. Rolfo Madaleno, Dr. Cristiano Deodébio, pela brilhante palestras, e sem dúvida, vocês que estão nos assistindo aí pela telepresencial, pela internet no Rio Grande do Sul, podem esperar novos cursos aqui promovidos pela ESA, já vamos ter um aqui agora em dezembro, né, e sobre temas de direito de família, estamos também vendo alguma coisa em novembro aí para direito tributário, e ano que vem, vamos já em janeiro soltar um calendário aí de cursos para cada vez mais. Nosso objetivo é que o advogado aí do Rio Grande do Sul e outras cidades, lógico, que estão aí nos assistindo, se aprimore, tenha oportunidade a um custo bem acessível de assistir palestras, de interagir. Vocês sabem que pelo presencial é o ensino à distância que é o ensino que mais cresce e que é possível interagir, fazer perguntas pela internet. E esperamos que então, no ano de 2010, proliferar ainda mais os cursos, que mais subseções aí do Rio Grande do Sul, que hoje são 43, eram 30 quando começou em maio, mas vamos chegar lá nas 104, 105, se Deus quiser. Muito obrigado e um abraço a todos.